de 30 km por hora. Então você vai fazer uma matemática. O Rodrigo está a 30 km por hora. Eu sei que ele saiu de Engenheiro Coelho e deve ter gastado tantas horas de lá até aqui. Faz sentido, é lógico. Você me mapeou. Qualquer um que mapear a minha velocidade vai ver lá. Só que você não estava comigo o trajeto todo. Você não estava o trajeto todo. Aí você já faz uma inferência. Tudo indica que. Mas a certeza absoluta, só se você tivesse saído comigo de lá até aqui, medindo o horário. Você pode ter uma média da tua velocidade, você não pode saber a que momento o seu carro... Exatamente. Então tem muitas afirmações da ciência que fazem sentido, mas são frutos de uma observação atual que deduz como foi o passado e como será o futuro. Mas não é uma coisa tão empírica como você está vendo esse refrigerante aqui e tem a certeza absoluta que tem refrigerante, que eu estou bebendo refrigerante, e o cara que nega isso é porque tá doidão. Você tá entendendo? Não, aqui tem refrigerante. Sim. Agora, será que ontem eu bebi refrigerante ou não? Então, quer dizer, aí pode até ser. Dá pra eu saber. Eu posso fazer um exame de sangue em você. Mas você não sabe, por exemplo, se eu bebi o refrigerante... É verdade. Eu posso ter uma câmera escondida... Eu posso perguntar pra sua esposa. Mas pra você ter qualquer coisa, você tem que ter um acesso ao passado, a minha esposa, uma câmera, que nós não temos. Mas nós temos. Por exemplo, na geologia mesmo. Quando as pedras elas vão criando camadas, elas vão esmagando as outras, e você consegue saber de que dia cada pedra se formou e olhar... Então, as camadas. É. Lembra que eu falei de efeito ordinário e extraordinário? Mais ou menos. Efeito ordinário é você tá passando a porta aqui, o prédio colapsou. Mas é que as camadas, tipo, a forma com que elas se formam só poderiam ter acontecido em certas situações. E você tem, tipo, várias camadas. É a mesma coisa aquilo que você falou da idade do bronze. Exato. Tipo, eles sabem que... Vou dar uma eles sugestão. sabem qual que é a idade da pedra. Eu vou dar uma sugestão para você e pra galera em casa. Dá uma googada aí e pesquisem a geologia do vulcão Santa Helena. O vulcão Santa Helena, depois que teve a erupção, ele formou camadas e situações ali, inclusive de filete de carbono e tudo mais, que no método convencional demoraria milhões de anos para se formarem. E foi presenciado. Isso assustou os geólogos. Se eles vissem só a formação do Santa Helena, eles iam dizer que aquilo ali precisou de milhões de anos para se formar. Só que todo mundo sabia que não, porque o Santa Helena entrou em erupção, filmaram, viram, foi um evento histórico. O pós-Santa Helena gerou coisas na geologia que antes do Santa Helena todo mundo dizia que precisariam de milhões de anos. Sim. Bom, se o argumento é a ciência está errada agora... Você está certo. No sentido que a imagem que a gente tem hoje, a humanidade, nosso nível de evolução científico, ela dá uma imagem completa do que é a realidade e de como ela funciona. Então, claro, a gente tem muitas suposições na ciência que vão se provar falsas no futuro. Exatamente. Isso aí é incontestável. Vamos falar, e não tem essa uniformidade. Quer ver um exemplo? Isso é que eu fico meio pé da vida com o discurso evolucionista. É que passa-se a entender para as pessoas que está tudo muito bem arrumadinho. Eu comecei a dar o exemplo da Luzia, vou falar da Lucy e de um outro caso que aconteceu, se eu não me engano, foi em 1930. Quando você vai ao Museu de História Natural de Nova York, eu não sei, já tem muitos anos que eu não fui lá, mas a última vez que eu fui ao Museu de História Natural de Nova York, tem um busto na entrada de um doutor paleontólogo chamado Henry Fairfield Osborn. O doutor Osborn foi um dos maiores paleontólogos da América. E você tem um grande problema na evolução, que é o elo perdido. É o elo perdido. Você que tem é o momento que saiu da água e exatamente. Que você tem aqui, por exemplo, o Australopithecus e você tem o Homo sapiens. Na verdade, nem é isso que você está falando, não. O elo perdido é... Qual foi o primeiro Homo sapiens? Entendi. Na verdade, não é isso que ele está falando também. Caralho! Não, é o seguinte, é que Então na evolução, aí, o pessoal coloca lá bonitinho, eu não sei se as garrafinhas eles estão mostrando aqui na câmera. Tá, né? Tá. Você vê naqueles livros de história lá, de biologia, tá lá, né? Vai o homem primitivozinho e tudo e tal. Já começa um furo aquilo ali, porque, por exemplo, coloca um homem aqui, depois o outro na frente, e o outro assim e o outro assim, tá bom? Passa-se a impressão que um foi transformando no outro. Eu já tenho um furo aí. Cadê a mulher? Como assim? Vai.
Se é de um homem transformando no outro, É, tem porque- a espécie feminina. Cadê tem a espécie feminina? Não mas, tem. mas tem. Não. Tem Pode sim. olhar, na maioria dos livros só traz assim, vai do outro. Ah, mas é porque a gente vive numa sociedade que o homem meio que domina, então É. eles colocam e preferem exemplificar com um homem. Mas as mulheres também passaram, elas estavam lá no mesmo processo, pô. Agora vamos colocar pra você funcionar. Porque quando você coloca mulher, tem um problema aí. Qual que é o Você problema? tem que coincidir que esse camarada consiga uma fêmea que ele seja geneticamente, biologicamente par, que dá a liga, tá certo? E essa fêmea que dá liga, ela tem que se deixar acasalar com ele para gerar descendente fértil, tá bom? Só que essa fêmea, ela também tem que ter uma outra coincidência de um outro par que gerou aquela fêmea. E esse camarada também tem que ter um outro Não par. necessariamente, na verdade. Porque a gente, por exemplo, tinha os... qual que é o nome deles? Neandertal? Os Neandertais, exato. Eles eram outra subespécie dentro da genética, mas a gente era plenamente capaz de reproduzir com eles. A evolução... a gente pode ter tido, por exemplo, uma pessoa, um casal, que teve um filho, que teve um genes diferente, que deu, ó, sei lá, a capacidade de pensar, vamos supor que foi fácil assim, rápido assim, eu não acho que foi um processo mais demorado, mas esses genes na pessoa é dominante, quando ela encontrou um parceiro, esse genes foi passado pro parceiro, entendeu? Através do filho. E aí, como o genes é dominante, ele vai sempre passando pra prole. E aí esse filho, os dois filhos pegam e fazem sexo com outros de uma espécie que era um pouco diferente, mas eles têm essa capacidade de reproduzir, e aí esse código genético dele pega e domina, e aí os filhos deles sempre vão ter. E aí, assim, você tem uma mudança. Concordo em gênero, parada. número e grau. Mas isso aí só funciona em duas situações. Em primeiro lugar, não tem nenhuma prova que Neandertal coabitou com outra raça que sobreviveu. Aliás, o Neandertal já entrou e já saiu da linhagem humana, da ancestralidade humana várias vezes. Várias vezes. Entrou e saiu várias vezes. O que tem eu muitos sei de que- biologia que o Neandertal nem aparece mais. É uma raça que se extinguiu. Ah, entendi. Dessa forma. Nem entrou. Ele não tá como o Australopithecus que tá lá atrás. Sim, eu sei que existem, tipo, você faz aquele negócio 22andMe, que é um negócio de sequenciamento Sim, sim, genético. sim. Aham. E aí eles te dizem qual que é a sua porcentagem de DNA Neandertal. Tem como saber isso. Me lembra depois esse negócio de DNA que eu vou falar do parentesco com o macaco que deu 97%. Isso é um lance legal. Demorou. Mas aí vamos pegar aqui. Eu concordo com o que você falou da questão do gene dominante, recessivo, mais inteligente, menos inteligente. Mas isso só pode funcionar se eu tiver um casal da mesma espécie. Você não pode, por exemplo... Vamos pegar nos bichos. Vamos deixar um pouquinho a linhagem humana, vamos pegar nos bichos. Esse esquema que você falou vale também para os animais. Sim. Você É pode a forma com que a gente transformou um lobo num poodle. Exatamente. Mas só que para funcionar, você tinha que pegar um macho Caninis, não sei o que, eu não sou biólogo, tem um nome que dá em latim lá, um macho da família Lupus caninus com uma fêmea de Lupus caninus. Você não pode pegar um Felis leo, que é dos felinos, e cruzar com Lupus caninus que vai dar uma nova raça. Sim, Não existe isso. Você tem que estar, pelo menos, tem que ter uma semelhança genética. Exatamente, ali com vai ter que ser- Mas pode ser uma espécie não necessariamente igual à sua. Pode ser uma Não, outra não, sim. espécie, uma subespécie bem semelhante. Mas são a mesma espécie. São a mesma espécie dentro do... não pode ser- Eu não manjo, na verdade, não sei se são, eu não conheço isso. Mas isso aqui pode pegar toda a filogenia que já descobriu da biologia. Senão nós teríamos raças humanas no plural. E não existe, só existe uma raça humana. Sim, mas a gente poderia ter várias espécies humanoides, entendeu? Já existiam várias espécies humanoides, tá ligado? Mas você percebeu que a gente não tem empiricamente a prova disso. O que você tem na biologia... O DNA, se a gente poder verificar o DNA meio que uma prova Não. empírica. Sabe por quê? A gente não tem ossadura dos Neandertais? Não. Não? Não, tanto é que eles saíram da linha. Entendi. A questão do DNA é complicado porque é o seguinte: o DNA do ser humano hoje foi mapeado por um camarada chamado Francis Collins, que era crente, não é porque ele está vivo, e ele escreveu um livro chamado The Language of God, A Linguagem de Deus. Eu não sei se tem em português esse livro, eu acho que tem, A Linguagem de Deus. Esse cara é crente, e nesse livro, o cara é um gênio, o que ele fez na genética é semelhante ao que Einstein fez na física. Ele mapeou o genoma Ele ganhou o humano. Nobel? Eu não lembro se ganhou agora, eu tô na dúvida.
se ele ganhou o Nobel. Mas eu sei que esse cara era um gênio e crente. E ele revelou. Pesquisa esse cara aí, Tiãozão. Põe pra Francis gente, dá Collins, informação com pra 2 L's. E Collins com C. Se até aparecer a carinha dele aqui, é interessante. Ele revela nesse livro The Language of God que ele só foi declarar publicamente que era tão religioso como eu sou aqui